Mais uma entrevista, mais um episódio aqui para o portal ocorreio.com.br e agora vamos falar de esporte, obviamente esporte, conversando com o Cleverson da escolinha C18, da Associação C18 aqui de Cachoeira do Sul. Fazia um tempinho que eu não conversava com o Cleverson e a gente veio acompanhar em loco aqui o treinamento do pessoal, a preparação, porque acredito que essa semana vai ter uma viagem muito importante. Acredito não, vai ter uma viagem muito importante. Cleverson, muito obrigado por receber aqui no Centro Esportivo, ver a preparação da gurizada, ver como é que tu lida com tudo isso e se preparando para essa semana, isso? Isso, primeiramente agradecer, né, ao amigo por estar aqui conosco, né, cobrindo o nosso treino e antes da nossa viagem para Santa Catarina, né, mais uma excursão que a C18 está proporcionando aos jovens, né, essa experiência aí de jogar 2 grandes jogos aí contra Chapecoense e Azures, né, na quarta e na quinta-feira. É muito importante para nós aqui, né, ter essa cobertura para que a gente possa estar divulgando o nosso trabalho e o trabalho que os meninos realizam aqui. A gente sabe que eles têm uma rotina, né, contínua e árdua, né, quando a gente se fala em trabalho de base, mas é o caminho que a gente encontrou para poder dar esse direcionamento para eles, né, baseado naquilo que a gente viveu, né, dentro do futebol. Cleverson, acompanhando aqui várias idades, como é que tu tá trabalhando hoje? Todo mundo que tá aqui hoje vai viajar, como é que tá hoje o teu trabalho, quais as categorias, como é que tá funcionando hoje? Até para atualizar pro pessoal. O que a gente fez, né? A gente pegou aqueles meninos que hoje estão num processo mais avançado, com mais tempo de escola, né? E a gente fez uma seletiva de meninos de 13 a 17 anos, né? Para poder tá apresentando. Então a gente trabalha dessa forma para quê? Para que a gente crie uma concorrência dentro do grupo, né? E que a gente obrigue, né? Aquele menino que está um pouquinho mais atrás, né? Que ele leve um pouco mais a sério, né? Que ele leve com um espírito mais competitivo os treinos, né? Que ele tenha esse compromisso, essa responsabilidade de chegar aqui, de treinar, de trabalhar, de absorver, de entender o que o companheiro também, né, tem para passar para ele e os professores, né? Lá em Santa Catarina é uma competição só, é uma categoria só, perdão. Não, a gente joga 13, 14 e 15, né, contra a sub-14 do Azures, e a mesma categoria joga contra a sub-15 da Chapecoense. Aí nós temos a 16 e a 17, né, que são os meninos de 16 e 17 anos, que vão jogar contra a 17 do Azures e contra a sub-16 da Chapecoense. Então os jogos são na quarta-feira, nós jogamos contra o Azures, né, às 14 horas lá no CT, e na quinta-feira pela manhã a categoria sub-17 joga às 9h30, que ainda está para definir o local. Se não tiver nenhuma atividade, o jogo vai ser na Arena Condá, caso contrário no CT. E na parte da tarde a categoria sub-13, 14 e 15 nossa contra a 15 da Chapecoense. Até tu mencionou agora sobre a questão do comprometimento, mesmo os mais jovens, que pode em algum momento até atuar em uma idade acima ou reforçar, e isso também tem a questão de tu poder competir em outro estado, jogar num estádio profissional, enfim, conhecer os clubes que Santa Catarina também, em seguida vocês estão, né, até pela tua passagem por Santa Catarina, então isso reforça cada vez mais desde novo quem está na C18 a ter pelo menos um comprometimento, né? Exato, a gente procura passar para eles, né, que tu precisa se preparar aqui, né, dentro da cidade para poder competir lá, né? Então a gente tem que entender que o futebol em si, as grandes oportunidades, elas não estão aqui em Cachoeira, elas estão fora daqui. E quando tu tem pessoas que pode te ofertar essa oportunidade, tu tem que abraçar. Então o que a gente cobra dos meninos? Que se prepare. Esse ano, a C18 fez grandes jogos, vou citar alguns aqui. A gente jogou contra Curitiba, Atlético Paranaense, Avaí, Criciúma, Grêmio, agora Chapecoense, Azures, São José, o Grêmio veio em Cachoeira. Então os meninos foram tanto no CT em Eldorado quanto no CT Cristal. Então assim, a gente acaba dando oportunidade para todos. O que a gente pede em troca? É que tu te comprometa a se preparar para esses jogos. Então eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tenho o Bruno e o Kevin, tá? O Bruno tem 12 anos, o Kevin 15. Então, para te ver, eles vão competir junto,
Mas como nós somos uma escola, quem está do outro lado vendo não importa, eles querem ver. E o Bruno com 12 anos tem uma boa relação com a bola, o Bruno é bem orientado, é bem treinado, é bem direcionado, porque aí é o que chama atenção. Então para o clube em si não importa se tu vai perder ou se tu vai ganhar, o que eles querem? É ver o atleta, é ver o jogador. O comportamento dele em campo. O comportamento dele, como ele vai desenvolver competindo com uma grande equipe. É isso que a gente tenta mostrar para os meninos aqui, tá? Então, como eu te falei, eu tenho o Bruno aqui, que é um menino extremamente comprometido. O Kevin, que está com nós desde o início da escolinha. Então, eu trouxe 2 exemplos de meninos que estão sempre aqui, com sol, com chuva, estão se preparando para essa oportunidade. E tem aqueles outros curiosos que vêm aqui, faz 1, 2 treinos e depois não querem mais. Por quê? Nós não estamos acostumados com essa rotina de treino, com essa rotina de trabalho, de tu chegar aqui, que nem tu acompanhou. Tu viu a dinâmica do treino? Intensidade alta, a gente cobra, a gente determina, mas isso é futebol de base. E base é como eu falei, é tu dar uma direção pro menino, não é tu chegar aqui, largar uma bola e simplesmente tá tudo certo. Não, futebol de base é tu orientar, é tu explicar, é tu mostrar na prática como é o futebol. Até justamente nessa linha há uma diferença, e não menosprezando, muito pelo contrário, outros tipos de escolinha, outros tipos, né, de trabalho que o pessoal faz em qualquer cidade, digamos assim, mas como falou, há uma diferença. A C18, a ideia é preparar os jovens para o profissional ou para ganhar uma oportunidade. Quantos jovens mais ou menos já tiveram uma oportunidade de avançar além de Cachoeira do Sul? Obviamente nem todo mundo fica, enfim, mas tiveram uma oportunidade. Mas é como a gente fala, né? Existe o funil do futebol. A gente sabe que ali na frente vai acabar esse ciclo sem que tu precise forçar alguma coisa. Ele vai acabar por si só. Então o que eu digo para os meninos? Cara, aproveitem ao máximo. Eu vou citar alguns exemplos aqui, tá? Nós temos o Matias, que está no Azures, que teve passagem pelo Inter. O Braga está no Cascavel, já vai fazer quase 1 ano. A gente tem o Sérgio, que retornou do Cascavel. As oportunidades, o Cauã, né, teve no Criciúma lá um período de quase 1 ano, depois veio para o Progresso, jogou 2 gauchão. O Rodrigo estava no Araucária. As oportunidades, vamos lá, Pietro, que já não está mais na escolinha, teve Grêmio, Inter e Azures, certo? Cauã, Curitiba e Azures. Quem mais? Inúmeros meninos foram fazer teste no Grêmio e no Inter, uma avaliação, porque quando os meninos saem daqui, eles vão ficar um período de 1 semana diretamente no clube. O Dudu, né, teve no Criciúma esse ano. Então, assim, velho, a gente cria a oportunidade. Mas existe aquela diferença que eu digo, uma coisa é tu jogar contra os caras e os caras se interessarem. Outra coisa é tu ir lá e ficar 1 semana dentro de uma dinâmica de um clube, que é onde tu tem que estar extremamente focado, tu não tem espaço para brincadeira. O cara que tá lá sabe que se, né, ele não te engolir, tu vai tomar o lugar dele, e é isso que a gente tenta desenvolver aqui. É difícil? É, mas alguns assimilaram e já não estão mais aqui. Outros vão e voltam. É impossível, que nem eu digo. Tu vai num clube, tenta entender o que está acontecendo, dá para quando tu voltar aqui tu trabalhar, quando tu for tu não volta mais. Nem sempre vai dar a primeira vez, pode ser na terceira, né? Dificilmente, mas é isso que eu digo, se tu não entender aonde tu tá e o que está acontecendo, tu vai bater e voltar toda hora. Cleverson, a gente citou tudo isso, todo o trabalho, todo esse projeto que se tem. Há quanto tempo tá com a C18? Nós vamos fazer 4 anos em fevereiro. Mudou alguma coisa do início da C18 para agora, com Cachoeira do Sul, com a escolinha? Assim, a gente tem pessoas muito boas dentro da cidade, que estão sempre nos ajudando. Cicred, né, a DP Aviação, o Guilherme da Casa da Cerca é um cara sensacional conosco também. O Cedenir da Prioridade 10, o vereador MacGyver agora que nos ajudou, o Cláudio Tati que nos destinou uma emenda de 50 mil para a viagem o ano que vem, né, a gente comprou uniforme e bola com a emenda do vereador MacGyver. Cara, fora as ações que a gente faz dentro da escolinha de rifa, almoço, enfim. Recentemente teve um almoço o pessoal ajuda muito, assim, contribui bastante. Então, assim, tem mudado para melhor. Então, assim, a gente hoje chegou num nível, né, que a gente consegue atender mais pessoas, mas tem menos gente interessada no futebol de campo. Nós temos menos meninos. Tenha visto que, por exemplo, os 2 últimos anos, nós chegamos em 2 final de Copa dos Vales, tendo um menino no banco,
na sub-15 e tendo que subir os meninos da sub-13 para poder completar. E chegamos na final da sub-17, a mesma coisa, tá? Recentemente nós jogamos a semifinal do campeonato do Gauchão da Alponte, tendo pouca gente. A sub-15 mesmo, nós não tivemos gente para competir em Cachoeira, tendo que de última hora eu buscar gente em outra cidade porque não tem. Então, assim, precisa também entender, o pessoal precisa entender que para competir no futebol, dentro daquilo que a gente prega e a gente não vai mudar, precisa se treinar, precisa se vir aqui para o centro esportivo ou o lugar que a gente tiver, treinar para quê? Tu chega em campo e tu consiga competir, e é o treino que vai te aproximar do teu sonho. Não adianta o cara achar que ele vai se tornar jogador de futebol se reunindo uma vez por semana, não vai, irmão. Se tu treinar todo dia já é muito difícil, tu imagina uma vez na semana. Por isso que quando tu enfrenta as grandes equipes, tu vai lá, tu toma um sacode, porque os caras trabalham todo dia diariamente, isso. né? A gente não passa isso com a categoria sub-17, porque é um grupo que vem junto, mas é um ciclo que está se encerrando. E não teve renovação. Essa é a preocupação, tu não tá conseguindo. Mas porque não tem guri ou não tem guri que queira de fato? As duas coisas. Duas coisas bem importantes. Os guri não querem e nós temos ilusão demais dentro da cidade. Demais. Eu sempre digo que uma mentira repetida, muitas vezes, ela se torna uma verdade. Futebol não tem isso. Futebol é na prática, é treino, 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 treino. Não existe outro caminho. Se o cara chegar pra ti e falar, Rafa, tu vai se tornar jogador de futebol fazendo isso. Não, não vai. É treino, treino, treino. Tu tem que treinar todo dia. Não existe outro caminho. E jogar contra os caras. Tu tem que ir jogar contra essas grandes equipes para que eles vejam o teu trabalho. Porque daqui a pouco tu vai receber um convite, tu vai lá. Ó, foi o Matias, foi pro Azures através de um convite do pessoal. O negão fez 3 treinos e foi aprovado. O Braga saiu aqui de Cachoeira, foi convidado para ir para o Cascavel, 2, 3 treinos, aprovado. Mas são caras extremamente dedicados ao futebol. E isso eu acho que é o que está faltando um pouquinho. Qual é a quantidade ideal que tu acha que tu deveria estar trabalhando hoje? A quantidade 3 categorias, em torno aí de 25 meninos por categoria. Então nós estamos falando a 80 no total, 80 bem dizer. Meninos, 80. Nós temos material para tudo isso, material de treino, mas não temos material humano. E essa gurizada do teu lado, eu vou deixar tu falar com eles, porque tu conhece mais. E tu falou que tem um rapaz que habla, é isso? Ah, muito! Eu vou deixar, Cleverson, que tu apresente, que tu faça. Não, vou deixar só ver se tá enquadrado ali para nós, o nosso cameraman nos ajudando, tá tudo certo. Eu vou passar pro Bruno, né? Pra tu desenrolar, né, ô Bruno? O teu portunhol aí, olhando para aquela câmera lá, tu fala um pouco de ti, mas portunhol agora. Tá. Primeramente quería decir que el trabajo de la C18 es muy importante en la vida de muchos de los gurises, porque la C18 forma a los gurises tanto en el fútbol como afuera de la cancha. Y si Dios quiere, este viaje nos va a abrir muchas puertas y muchas oportunidades. E é isso. Graças. Não entendi nada, mas tá tudo certo. Tá tudo certo, não? Okay, agora, só um pouquinho, Bruno, né? Uhum. Por que tu fala assim? Por que tu é uruguaio? Eu nasci no Uruguai. Onde é que tu nasceu lá? Nasci em Rio Branco. Rio Branco. Uhum. E veio pro Rio Grande do Sul? Veio pro Brasil? Minha mãe é daqui. Ah, é daqui? A família da mãe é daqui. Uhum. E tu vai pra lá ou agora tá agora eu tô mais aqui, né? Mas agora de vez em quando... Não deixa mais ele vai. Não vai mais, não, tu vai ficar. Vai ficar aí. E antes de tu ir, deixa uma mensagem pro pessoal em casa, mas, né, na gringa, né? Bueno, quiero decir que para los gurises que sueñan con el fútbol, las puertas del C18 siempre van a estar abiertas para generar grandes oportunidades. E é isso. Que posição tu joga? Meia. Tá nervoso, Bruno? Ansioso, né? Não precisa ficar nervoso, não precisa. Faz uma entrevista pro Kevin aí. Tu fala em português, em uruguaio, em castelhano, acho que é, né? Castelhano. E o Kevin vai te responder em inglês agora. Vamos lá, Kevin, vamos ver. ¿Cuáles son tus expectativas para el partido del miércoles? A expectativa é muito boa. Eu creio que a gente vai fazer um grande jogo, que a gente vem trabalhando, e creio que, se der tudo certo, algum dos guri fique. Kevin, tu é de Cachoeira do Sul mesmo? Sim. Aqui? Qual é a tua idade? Eu tenho 15.
15 anos. E onde é que tu joga, qual a posição? Eu jogo de ponta esquerda. Ponta esquerda. Quanto tempo aqui na C18? Tô 3 anos. 3 anos já aqui. Ah, o Kevin é fiel. É mesmo? Ele é. Não criou dúvida ainda. Pretende ficar? Sim. Que bacana. Vai viajar também? Toda essa gurizada? Sim. Vão tudo viajar? Que maravilha. Cleverson, quero te agradecer por atender, por eu atrapalhar o teu treino, o teu trabalho aqui, mas obviamente eu não deixaria de, nesse primeiro episódio dessa parte do esporte aqui do Portal Correio, de vir falar contigo, de vir ver a gurizada. Fazia tempo, como eu disse, que não conversava contigo, a atualização sobre o projeto, sobre a associação, e que bom ver que, apesar de tudo, está de pé e com alicerce fixo pelo trabalho que a gente pode perceber, e de qualquer forma, muito obrigado por receber a gente aí. Nós que agradecemos, né, pela oportunidade. Eu quero aproveitar também, agradecer a todos os meninos que confiam no nosso trabalho, juntamente com as pessoas que fazem parte, né, da C18, né, juntamente com a nossa coordenadora Samantha, o nosso professor, preparador físico Douglas, o próprio Bruno que está aqui, que é um cara que contribui muito também no nosso trabalho, o Elias, que já passou por aqui também, o Guilherme Ludic, que é muito importante dentro do nosso trabalho, né, junto com a clínica dele, então é um cara também que está conosco desde o início, e todo o pessoal que eu falei até agora. Então, assim, o que eu deixo, né, de mensagem, assim, para a galera aí, né, o futebol realmente ele é uma coisa importante, é uma coisa gostosa de se fazer, mas que se exige muito quando se sonha um dia se tornar um atleta profissional. E muitos estão desistindo do futebol por conta de toda essa cobrança que o futebol tem, de tu ter que renunciar a muitas coisas, e isso não soa muito bem no ouvido dos meninos quando a gente faz essa cobrança, mas, né, a gente deixa em aberto aí o convite para o pessoal venha, né, vamos tentando ajustar e equilibrar as coisas para que se tenha no próximo ano um grupo maior, porque a Escola C18, ela abriu grandes portas, mas hoje falta gente para a gente estar apresentando, para a gente estar dando essa oportunidade. Então, Rafa, meu muito obrigado, tá, mais uma vez, e o Bruno vai agora fechar para nós aí, na língua dele, que o homem tá terrível, né, ô Bruno? Então vamos lá, deixa a mensagenzinha de despedida pro pessoal aí, né, e vamos fazer uma grande viagem, se Deus quiser, Bruno, tu vai ficar por lá, já pensou? Amén. Bueno, quería agradecer a Rafa, ¿no?, por venir acá, entrevistarnos. Es un apoyo muy bueno, muy rico de recibir. Y bueno, si Dios quiere, este viaje va a ser muy bueno, vamos a vivir experiencias que nunca vivimos, y si Dios quiere, alguien se va a quedar allá. É isso. Olha só, muito obrigado, pessoal, muito obrigado mesmo. O Correio.com.br com Cleverson e a gurizada da Escola C18.